Estou compartilhando a minha tela, vou abrir o meu browser e vou tentar agora acessar o Colab. Então, Colab, com um L só, .research.google.com. Para mim aparece diretamente essa telinha aí. Se para vocês não aparecer essa telinha aí, arquivo, abrir e abrir o notebook, aí vai aparecer essa telinha. Vão ali no GitHub, na opção GitHub, e digita ali Alex Lopes Pereira. Viu? O André e o Rony podem se reunir, criam uma sala no Meet e vão os dois para uma sala no Meet para resolver o problema do André. Já estamos conversando em paralelo aqui. Então beleza. Então Alex Lopes Pereira e... Beleza, aí agora a gente vai no terceiro repositório aqui, que é cd python underline tribo sgd. Quem era a colega que estava pedindo para mim aí, que não tinha acesso às coisas ainda? É Eliane. Eliane, você acompanhou ali? Você já está aí? Até aí você já foi? O Colab agora. Hã? Eu consegui acessar o Colab agora. Já chegou aí onde eu cheguei? Então, depois é no GitHub, né? Isso. Esses passos também estão no tutorial lá, na imagem que tem lá no slide da aula, tá? Onde tem que clicar em cada uma das coisinhas. Você já chegou aí, Eliane? Eu não consigo ver nada aqui. No meu GitHub não tem nada. Não, mas aí você vai colocar pro meu, né? Você tem que digitar o meu nome lá, Alex Lopes Pereira. Ah, ok, o seu. Pera um pouquinho. Alex, eu consegui acessar o seu repositório. E agora você consegue acessar esse terceiro item da lista, que é cd python underline sgd? Aonde que eu procuro? Ué, você está vendo minha tela? Tô. Clica nessa setinha que está aqui do lado. Peraí, calma aí. Você viu essa setinha aqui? Python tribo sgd, achei. Beleza, então vamos lá. E agora eu não vou no exercício, eu vou no warm-up. Tá vendo esse warm-up aqui? Tô. Eu vou nele. Eu queria que vocês resolvessem o warm-up. Quem conseguir resolver, né, é pouco tempo, mas quem for muito rápido, até o W, deixa eu ver aqui, só um segundo. Quem estiver muito rápido, a gente apresentou o conteúdo até o W1.7. Para muita gente não vai dar tempo de chegar no W1.7, mas não tem problema. A partir do W1.7 a gente não viu a teoria ainda. A gente vai ver daqui a pouco. Quando você for resolver um exercício, você tem que apagar essa linha de código que está aqui, ó, esse raise. Raise not implemented error. Ele levanta um erro chamado não implementado. Isso é um código automatizado que é colocado aí, porque eu passo isso num processador de texto que tira a resposta e coloca esse texto aí. Tá? Ops. Tem um pequeno probleminha nesse notebook aqui. Para você ver o que está escrito na primeira linha, você vai ter que editar essa célula de texto aqui. Esse primeiro, você tem que fazer essa condição aqui. Ó. E esse texto ele estava escondido ali. Não sei porque no Jupyter Notebook ele não fica escondido, aqui no Colab ele fica escondido. Quando ele fica na mesma linha aqui, ó, o Jupyter Notebook mostra e o Colab esconde. Então você tem que fazer esse if. Se isso aqui é maior, você tem que traduzir isso em termos de if. Vamos fazer junto aqui? Alguém quer fazer comigo?
que eu escrevo ali? Eliane. Pode fazer uma atribuição, não pode? Pode. Que atribuição que você quer? Sei lá. T igual... sei lá. Pensei em alguma coisa, como você fez simplesinho lá, um número X ou algum valor definido, né? X igual a algum valor. Para você repetir exatamente o que está aqui, ó. Traduza o seguinte pseudocódigo em linguagem Python. É para repetir exatamente o que está ali. Então, desculpa, agora que eu vi que tem uma função aqui em cima, eu não tinha visto. E o que eu escrevo ali? Para traduzir esse código aqui para a linguagem Python. O se na linguagem Python é o quê? If. Próxima coisa que eu digito agora é o quê? Eliane. Então, Você lembra do slide? Vamos lá no slide. Dois pontinhos, dois pontinhos. Dois pontinhos, perfeito. Muito bom. Aí, 2 pontinhos e você vai... Tá vendo que ele já tabulou para mim? Já colocou um espaçozinho ali, ó? Então, beleza. O que mais? Aí você põe o print do que você quer, né? Isso. O que mais? Else, agora tem que voltar pro ladinho esquerdo para colocar o else, né? O que mais? Agora a outra condição, né? Qual o próximo caractere? 2 pontos. 2 pontos. Verdade. Desculpa, Eliane. Não, que isso? Não, é Inês, é colaborativo aí, eu tô começando, eu não conheço nada. Colaborativo. O que eu digito agora? Print, condição falsa. Print, abre parênteses, condição falsa. Terminado o primeiro warm-up. Viu como é fácil? Terminado o primeiro warm-up aí. Esse warm-up não tem correção automatizada. Tá? Os exercícios têm correção automatizada, o warm-up não. Vamos para o próximo? Eliane, consegue fazer aqui? Sem me ajuda? Ai, não, calma, deixa eu fazer um warm-up ainda. Ainda estou no warm-up. Eu não consegui localizar aqui onde é que está esse 17 vezes. O slide está onde? Tá o slide está no Google Classroom. Você tem acesso ao Google Classroom? Tá, deixa eu ver aqui no Google Classroom. É um dos links? Não, tem dentro. O meu chama Classwork aqui, o meu tá em inglês, o meu Classroom. Deixa eu ver como é que é o nome dessa seção. É um menuzinho ali onde eu divulgo os materiais do curso. Deixa eu ver o nome desse menu. Alex, eu me soltei ali, igual do Ulisses, eu me soltei ali, desamarrei um pouco e abri uma orelhinha, viu, para ouvir o canto da sereia. Eu queria saber se é para a gente agora focar no exercício que você disponibilizou no GitHub. Agora, acabou de acabar os 10 minutos de prática que eu dei para vocês se ambientarem. Alguém quer mais 2 minutinhos para se ambientar com o Colab aí, ou eu posso voltar já com a teoria? Alex, tira uma dúvida minha. A hora que eu coloco... Porque assim, eu não consegui localizar ainda onde que estava aquela parte inicial do exercício, 17 vezes elevado a 17... Tá logo no início do... você tem que clicar nessa célula 2 vezes e tem que... Vai estar bem assim, ó. E aí o Colab está escondendo de você. Tem que dar um Enter ali para ele aparecer. No 1.0, gente, eu não acho esse... Aqui, achei, peraí. Então, eu consigo ver só o finalzinho dela. Clica 2 vezes nessa célula.
nessa célula do 17 vezes 17. Então, mas eu não estou vendo ela. Aparece assim para mim, ó. Talvez esteja minimizado. Talvez você tenha que, clicar numa setinha para fazer ela aparecer. Vamos ver se eu consigo minimizar aqui para eu te mostrar. Não. Às vezes o Colab minimiza essas células aqui para mim. Aqui. Pronto. Se tiver minimizado assim, ó. Isso. Você clica bem nesse meio hidden aqui, cells hidden aqui, célula escondida, o meu está em inglês. Aí vai aparecer para você. Tá vendo? E aí depois edita essa célula aqui e vai estar bem assim, ó. Você tem que botar um enter ali para aparecer esse negócio. Deixa eu ver se eu consigo chegar nesse editor, nessa parte de edição aí. Aqui, esses 10 minutos de aula prática é só para vocês se ambientarem com o Colab. Tá? Alguém ainda precisa de mais um minutinho para se ambientar o Colab aí? Eu localizei, viu, Alex, agora. Tá bom. Vamos voltar lá para a aula de teoria, que eu tenho mais uns slides para passar para vocês, mas é pouca coisa, acho que são mais uns 4 slides. E aí eu vou liberar para vocês para uma aula prática, onde vocês vão poder resolver os exercícios com a teoria de hoje e os monitores ajudarem vocês. Alex, eu não achei o slide, tá? Vou abrir aqui o Google Classroom. O colega está com dúvida ali como é que abre o Google Classroom. Beleza. Eu não tenho a versão do aluno aqui, eu tenho a versão do professor, mas eu acho que é bastante parecido. Tem um negócio que chama Classwork. Dentro de aula 1, slides da aula 1, tem aqui esses 2 arquivos aqui, ó. Foram os 2 PDFs que eu apresentei hoje. Tá? Vou voltar ali para a aula de teoria. Para mim não aparece Classwork, só tem mural, atividades e pessoas. Veja se não é em atividade ali. É atividades. Atividade, tá aqui. Então tá. Mas só tem a aula 1, certo? Por enquanto só o material da aula 1. Depois eu vou publicar os outros. Vamos estudar agora Qual que é o acesso para o material da gente, do curso? Você tem que entrar no Classroom. Agora, na hora da aula prática, eu pego com você para te cadastrar no Classroom, porque tem que clicar num linkzinho ali. Ah, tá bom. Daí eu te mando e a gente fica aqui te cadastrando nas coisas. Mas vamos aqui para a aula de teoria. Agora a gente vai ver um outro tipo de laço, que é um pouco mais usado do que o while. É um laço do tipo for. E vocês têm que saber todos os sinônimos de laço, loop, iteração. Vocês têm que saber isso aí, porque cada hora alguém chama de um nome. Inclusive em fóruns, no Stack Overflow, no Google, em livro, em vídeo. Você encontra laço, loop, iteração e é tudo a mesma coisa. Então, laços do tipo for. Uma maneira de iterar sobre uma coleção. Ele usa um keyword chamado in para referenciar uma coleção. Então, um keyword chamado in aqui, para referenciar uma coleção. Essa variável val aqui, que é esse termo que eu coloquei aqui, ele é escolhido pelo programador. Às vezes a gente coloca um i. Para cada i em tal lugar faz tal coisa. Então, esse val ali fui eu que escrevi, eu que escolhi esse nome. Não um keyword reservado da linguagem. Então, como é que eu começo um loop aqui? Por exemplo, eu posso criar uma sequência que eu quero percorrer, cada elemento dessa sequência, e eu digo, para cada valor que vai ser referenciado por uma variável que eu chamei de val, nessa sequência, 2 pontos, sentença composta, faça o que tiver dentro do meu escopo da minha sentença aninhada. E aí, para cada... Então,
a cada iteração desse loop, o valor val vai ser atribuído para ele sequencialmente do primeiro até o último a cada iteração. Então, na primeira iteração, val vai valer 1, na segunda, 2, na terceira, 0, 4, até o final. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou iniciar essa variável sequence com essa lista. Depois, total until 5 recebe 0. E aí eu vou fazer, para cada valor nessa sequência, eu vou fazer um if aqui. Ó. Se o val for igual a 5, break. Break, o que ele faz? Ele interrompe o fluxo de execução do loop e cai para cá. Tá? Então, beleza. Vou fazer aqui do lado o valor de n e do total. N não, é o val, né? Na primeira iteração, o val vale quanto? Na primeira? Na primeira iteração, val vale quanto? 1. Todo mundo viu? 1 igual a 5? Não, né? Não. Não. Então, Não. ele não entra aqui, certo? Certo. Ok. Ok. Isso aqui na primeira iteração vale quanto? 0. 0. 0. E val vale quanto? 1. 1. Então, na primeira iteração, o total vai ser 1. 1. Qual a próxima instrução depois que ele fizer isso aqui? Volta no for. Atribui o valor de val. Volta no for. Nesse momento, quando ele voltar no for, qual vai ser o valor da Val variável val? 2. 2. E aí ele passa para essa instrução. A próxima instrução é essa. Val igual a 2 igual a 5? Não, né? Não. Não entra aqui. Não. A próxima instrução vai ser essa. 3. Nesse momento, 2 mais 1. total vale 1 e val vale 2. Isso aqui vai dar 3. 3. 3. Próxima instrução. Essa. Val vai ser 0. 0. Aí vai ser 0 mais o 3 que já está lá, vai dar 3, certo? Agora 4. volta para cá. Val vai receber Sim. 4, digo aqui, 4. 4. 4. Mais 3. 4 vai ser diferente, então vai ser 3 mais 4. Esse treco aqui vai dar 7. 7. Vale 7. Próxima Igual, iteração igual vai a ser 4. 6. Próxima iteração vai ser 6. Então aqui já vai ter 7 e aqui 6. Aqui 13. vai para 13, né? 13. Isso. Nesse momento, 6. 6 aqui. Agora que vem o 5 e o bicho vai pegar aqui, olha só. Então volta para cá, Ele para para essa aqui. instrução. Aqui vai ser 5. Então val vai ser 5. 5 igual a 5? Isso. Sim. Sim. Isso. Próxima Ele instrução, quebrou. break. Vai ser o print. O que o break faz? Ele para e sai do Sai do for. Sai do for e vem Sai para do cá. Certo? Nesse momento, o total vale quanto? 13. 13. 3. Alguém não entendeu porque deu 13? Tranquilo? Gente, quando você tiver dúvida, tiver muito complicado um problema, eu faria isso aqui, esse desenhozinho. Quando eu faço esse desenhozinho, cara, o mundo se abre na minha mente. Fica muito mais fácil eu resolver o problema. Jamais fique com preguiça de escrever e desenhar. Na hora que você desenha isso aí, você tira uma demanda de informação que você tem que ficar armazenando na mente, você tira isso e deixa sua mente liberada para você fazer um raciocínio um pouco mais complexo. Então essa estratégia de desenhar isso aqui, ela é didática não só para explicar, mas assim, veja a racionalidade disso. Se você entendeu mais fácil desenhando, é porque você vai entender mais fácil você desenhando sozinho. Faz sentido? Sim. Então, quando tiver um problema difícil, eu faria esse desenho que eu sempre faço. Eu não faço ele à toa. Uhum.
Muita gente é visual, né? Eu sou visual também. Se eu ver assim, para mim abre o mundo. Como você falou, abre a cabeça. Pois é. E, gente, para diversos tipos de problema, isso até já é conhecido na literatura, quando você anota, você libera a sua mente para trabalhar com outra coisa e fazer um raciocínio mais complexo. Se você tiver que ficar carregando muita informação na sua mente, você está até mais sujeito a erro, cometer erro, tá? Eu aprendi isso com o nome chinesinho. Faz um chinesinho. Olha, é muito antigo, hein? Eu não aprendi com esse nome, mas enfim, é a mesma coisa. Então, atente para a indentação correta aí. Beleza? Essa indentação aí? Agora eu vou ensinar uma funçãozinha do Python que serve para eu criar uma sequência de valores para mim. Essa sequência de valores é o range. A função que gera a sequência de valores é o range. Aqui você pode interpretar como sendo a quantidade de elementos que vai gerar de 0 até n-1. Essa interpretação aqui, ó, desses 5. Então de 0 até 5 menos 1 dá 4, então dá de 0 a 4 aqui. Ok? Aqui tem uma interpretação que é equivalente à interpretação da matemática. Vocês lembram na matemática desse intervalo numérico aqui? Que intervalo numérico é esse da matemática? Diga para mim. De 2 a 5. De 2 a 5. Todo mundo entende por quê? A sintaxe da matemática ali? Por que eu não escrevi o 6? Que é não inclusivo, né? Exatamente. Isso aqui, ó, diz aqui que é um intervalo aberto à direita e aqui um intervalo fechado à esquerda. Tá? Essa sintaxe do range aqui, ó, é uma sintaxe com intervalo fechado à esquerda e aberto à direita. Sempre. Então, se eu estiver especificando range de 2 a 6, vai ser 2, 3, 4, 5. Ah, entendi. Ok? É sempre fechado à esquerda e aberto à direita? Isso, exatamente. Certo? Você pode interpretar que quando você estiver especificando só o número 5 ali, pode interpretar que o range assume que é um intervalo fechado à esquerda em 0. Pode interpretar que o range vai estar fazendo isso aqui, ó. Quando você fizer 10, o range de 10, ele vai estar fazendo isso aqui, ó, fechado à esquerda em 0, aberto à direita em 10. Então ele vai fazer de 0 a 9, que dá 10 números. Então nunca esqueça desse intervalo aberto à direita nessa sintaxe do range aqui. Agora, pergunta chave aqui, o que vai ser impresso? Não vai ser 9? Esse intervalo aqui, qual que é o intervalo do range de 3? Ele retorna quais números? Fala pra mim. Ah, é verdade. 2. É 0, 1 e 2. 0, 1 e 2. Opa, 1 aqui. E 2. Certo? Esse range vai retornar esse intervalo de números para mim. Então, o val vai assumir cada um desses números em cada uma das iterações. O que ele vai imprimir aqui embaixo? 0, 1 e 4. 0, 1 e 4. 0, 1 e 4. Alguém não viu? Vou ensinar para vocês agora como é que forma uma string a partir de algumas outras variáveis que estão em memória. Ou a partir de algum outro número, por exemplo. Strings podem ser definidos usando aspas simples ou aspas duplas. Então uma aspa simples aqui, ou então aspa dupla funciona. Aqui eu vou criar uma variável A com 4.5, variável B com 2. E aqui eu vou usar uma sintaxe para formar uma string aqui, ó, com esse Fzinho antes. Aí abre ou uma aspa dupla ou aspa simples aqui. E aí tudo que eu colocar entre chaves,
o Python consegue referenciar uma variável que está aqui, por exemplo, e formar uma string substituindo chave B pelo valor que está aqui. Aí o resultado vai ficar uma string igual a B igual a 4,5, por exemplo. E no caso aqui A igual a 2. Então vai ficar uma string assim, ó. Vamos ver ele imprimindo isso aí. Olha lá. O que saiu. Então, tem algumas maneiras de fazer isso em Python. Você está mesclando o texto com o conteúdo de uma variável, que nesse caso aqui é um número. Tem várias maneiras de você fazer isso. A maneira mais concisa e mais rápida de fazer é essa aqui, com o Fzinho e a aspa. Tem uma outra maneira que vocês encontram muito na internet, que é essa com o format, que é bem equivalente. Por que eu mostro? Só para quando vocês estiverem pesquisando, aparecer esse format aqui, você saber para onde está indo. Mas aqui no curso, a gente vai usar essa aqui. Mas na internet você vê isso aqui também. Nossa, mas ele usa formatos sem você declarar que aquilo é um formato? Como? Por exemplo, você colocou a frase 2. Abre aspas, né? A igual 0, B igual a 1. E aí você colocou ponto format AB. Ele já sabe que aquilo lá em cima é formato? É porque ele está fazendo o seguinte. A primeira variável ele coloca onde você colocou 0. E a segunda variável ele coloca onde você colocou 1. Entendi. E se você fizer cochete, chaves 2 e passar uma terceira variável, ele joga numa terceira variável. E você pode colocar tipo um cochete 1 aqui antes do cochete 0. Não tem problema nenhum. A ordem do que você vai colocar, ele vai colocar onde tiver o 0, ele vai aqui pegar a primeira e coloca lá onde tem o 0. Mas aqui no curso a gente vai usar essa aqui porque ela é mais concisa, mais rápida de digitar e menos sujeita a erro. Eu vou mostrar para vocês algumas funções populares da string, né? Por exemplo, transformar uma lista de string numa string só. Eu vou ensinar a lista já na sequência, tá? Mas aqui eu tenho uma lista, e a sintaxe de lista é com esse colchete aqui. Eu tenho uma lista de strings aqui, onde string você tem que simbolizar com aspas simples ou aspas duplas. Eu vou transformar essa lista numa string só, juntando todos esses caracteres aqui, só que eu quero concatenar eles com um tracinho, com um dash. Esse hífen aqui. Então eu vou colocar uma string, e aqui dentro eu vou colocar esse caractere de concatenação, e eu vou usar um ponto join e passar a minha lista. Olha o resultado. E aí, alguém não viu isso aí? Isso aqui é um formato string, tá? Isso aí é uma string. E é tranquilo de usar isso aí? A lista str não foi alterada, certo? A lista str não foi alterada, correto. Gente, se eu quiser uma vírgula aqui, o que eu tenho que mudar? O sinalzinho que está entre aspas duplas antes do join. Esse aqui, não é, Eliane? Isso. Esse aqui. Eu boto uma vírgula ali. Se eu quiser um espaço aqui, apagar isso aqui, o que eu faço? Como que é? Você quer qual? Se eu quiser um espaço, em vez do tracinho. Não pode pôr o espaço Pode. entre as aspas duplas? Pode. E essa é a resposta. Beleza? Agora eu quero fazer o contrário. Eu quero pegar uma string que tem um separador. E isso aqui é muito útil na nossa vida de engenheiro de dados aí, tá? Essas operações aqui. Que isso aqui a gente já vai lidando com isso aí, a gente já vai lidar com o assunto de limpeza de dado e tal, já começa a entrar nessas entranhas aí. Como é que eu faço para transformar essa string que tem um separador, que é um tracinho, numa lista de strings? Eu vou usar o split, passar o caractere de separação e ele vai criar uma lista para mim.
Então, mas essa coisa que você criou, chamada lista, ela vai passar a ser um atributo? Ela vai ter 4 registros? Ela é um objeto do tipo lista, que a gente vai estudar já na sequência. Acho que na aula que vem, talvez. Então, mas o que eu quero dizer essa informação que a gente vai colocar na lista, ela vai ser só uma informação, um campinho com 2, 3, 4 separados, ou ela vai ter quatro, eu não sei como expressar. Se eu estivesse falando de registros e atributos, eu falaria, é um atributo chamado lista com 4 registros, um com o número 1, outro com o número 2, outro com o número 3 e outro com o número 4? Se eu fosse fazer uma analogia com estrutura de dados, com essa analogia que você está fazendo, eu diria que cada um é um registro, mas dependendo da interpretação, cada um pode ser interpretado como uma coluna também. Tá? Não é tão direta essa interpretação aí. Mas cada um vai ter cada elemento desse array vai ser armazenado num slot de memória sequencialmente. Entendeu? Num slot de memória. Alex. Oi. Oi, Alex, Alexandre, tudo bom? Oi. Surgiu uma demanda aqui que eu preciso gerar umas informações para mandarem para a Casa Civil da hoje. Vou ter que sair da aula, tá? Tranquilo. A Depois aula a gente está fala da gravada gravação. aí, eu vou deixar ela gravada, depois você consegue assistir. Tá ok. Obrigado. Então tá. Tchau, tchau, pessoal. Falou. Tchau. Alex, Oi. assim como no DataFrame eu posso criar uma nova coluna, eu posso também na lista criar uma nova, um novo elemento da lista, por exemplo, com o resultado do join, por exemplo? Pode. Tá. Pode. Você pode usar, a gente vai estudar, acho que na aula que vem, as funções de lista, como é que faz para criar elemento numa lista. Mas você pode adicionar, por exemplo, um elemento numa lista com uma função append, ou então uma função extend, a gente vai usar as duas. Mas assim, sobre isso aqui, sobre o split, alguém tem alguma dúvida? Pode passar? Ok. Pode. Deixa eu ver aqui. Isso aqui vai ser útil, inclusive, num dos exercícios que vocês vão fazer. Mais uma operação com string, por exemplo. Vou pegar uma string e vou multiplicar ela com o caractere de multiplicação por um número. Olha o que isso vai imprimir. O que isso gera, aliás, né? Imprime se eu usar o print, mas isso gera uma string com esse caractere repetido essa quantidade de vezes que está aqui. O que fez essa mágica foi a operação de multiplicação. Então, o interpretador do Python está definido lá dentro do código do interpretador do Python, que uma string multiplicado por um número gera uma concatenação dessa string n vezes. Lá no interpretador do Python está escrito que quando for um número operado com o asterisco com outro número, isso dá uma multiplicação matemática. Quando for uma string operada com um número, dá uma concatenação de repetição do caractere da string ali. Vocês entenderam? Alguém que desenvolveu a linguagem Python achou interessante e achou intuitivo que a multiplicação de uma string por um número desse a repetição dessa string. Beleza? Ô Alex, eu entendi essa primeira. A segunda, que você falou que a concatenação, ele vai juntar as duas strings que estão aí. Perfeito. Tá bom, entendi. Perfeito. E aí alguém achou interessante e intuitivo que para você juntar duas strings, a gente vai usar o operador do mais. E por que dá certo? Porque alguém escreveu um código lá que concatena duas strings quando tem um operador ali do mais. Tá? E aí a gente tem que conhecer essa sintaxe para usar a nosso favor. A lista está aqui, né? O que é uma lista? É uma sequência de tamanho variável e conteúdo mutável, alterável. Pode conter objetos de vários tipos. Então eu posso gravar uma string, um none, um booleano e um inteiro na mesma lista. Essa é uma das características de uma estrutura de dados amigável do Python.
Eu defino uma lista com um colchete, essa é a sintaxe da lista, e eu posso usar o append para inserir elemento e o pop para remover elementos pelo índice. Vamos ver como é que funciona aqui. Estou criando uma variável, sinal de igual atribuição, com uma lista que tem 2, 4, 0 e none. Imprimi essa lista. Depois eu vou adicionar um elemento 9 nessa lista. O que vai acontecer? Vai ser adicionado um 9 ali. Desse jeito. Depois eu vou mandar imprimir. Depois eu vou fazer o pop do índice 1. O pop, ele remove o elemento pelo índice e o remove pelo valor, tá? Então o elemento de índice 0, qual que é o elemento de índice 0 dessa minha lista? 2. É o 2, tá? Começa a ser índice 0 aqui. Índice 1 é esse aqui. 4. Então, quando eu fizer o pop do índice 1, ele vai remover esse elemento da minha lista aqui, ó. Vou imprimir. Vou remover o elemento de índice 0, então eu vou remover de índice 0, de valor 0, vou remover esse aqui. Então, quando eu mandar imprimir pela última vez aqui, ó, o que vai estar lá dentro? Vai estar o 2, o none e o 9, porque eu adicionei o 9 aqui. Vamos ver esse resultado aí. Primeira vez que eu imprimi, não tinha o 9. Aqui eu adicionei o 9. Depois eu dei o pop do índice 1, que foi o 4. Aí eu tirei o 4. Depois eu dei um remove do 0 e eu tirei o valor 0 aqui, ficou isso aqui. Alguém não viu? Nossa, calma, eu não acompanhei, Alex. Ó, então tudo bem. O append do 9, ok, a gente incorporou ao final da lista o 9. Beleza. Aí esse pop 1, você está dizendo que você vai tirar o primeiro elemento. O elemento de índice 1. Qual que é o elemento de índice 1 dessa lista? Que é o 2, não é isso? Aqui, o índice de uma lista começa em 0. Ah, tá. Perfeito. E aí depois você tira o índice 0. Tá bom, entendi. E aí depois eu removo o elemento de valor 0. Não de índice. Alex. De valor. Entendi. Oi. Tá, perfeito. No append eu consigo inserir em qual índice eu quero? Ou simplesmente é sempre no final da lista? É sempre no final da lista. Sim. Tem alguma outra forma para inserir justamente em algum índice ou Cara, agora eu não lembro. Deve ter, né? Eu teria que dar uma pesquisada. Obrigado. Teria que dar uma pesquisada, mas eu não lembro. Não, mas olha. Acho eu que lista não foi feito para isso. Mas com certeza tem como resolver esse problema. Tá? Beleza, só a título de curiosidade mesmo. Porque lista encadeada que é feita para isso aí, mas é outro assunto. Vamos aprender a combinar duas listas. Usar o operador mais. Então, o operador mais, o que vai ser feito com esse operador mais? Depende do operando. Se for lista, ele vai combinar duas listas, vamos ver. Eu vou definir uma lista aqui. E depois eu vou usar essa lista que eu defini lá em cima e vou usar o operador mais com essa aqui. E ele vai simplesmente juntar os elementos dessas duas listas. A mesma coisa vai ser feito com o extend. Só que a diferença é que o extend ele vai alterar esse objeto aqui. Ó. E aqui eu estou criando um outro objeto. Dá para ver essa diferença aí? Sim, ele altera o inicial, ele estende o que já estava lá, né? Isso, justo. Entendi. E nesse de cima eu estou criando um outro objeto em memória e dando um label para ele, de uma variável. Tá? Tá. Beleza. E agora eu estou fazendo essa operação. Que operação que é essa aqui? Igualdade. Ele testa ser igual. Isso, testa se é igual. Vamos ver. Esses dois são iguais. Sim. Eles têm os mesmos elementos. Tá? Agora eu queria mostrar para vocês uma operação que vai perseguir a gente no curso inteiro. Em listas, em array, NumPy e no pandas, no DataFrame, que é essa operação de slicing, de fatiar, que é selecionar um subconjunto no seu dataset
no intervalo daqui até ali. Alex, Oi. o pandas você vai falar, porque você está falando bastante desse panda, mas eu não conheço. Você vai ter alguma aula sobre vai. isso? A quarta aula acho que vai ser sobre o pandas. Terceira ou quarta aula? Ok, obrigada. O Alex, esse slicing tem alguma coisa a ver com a amostragem? Não. Tá. Não, slice é fatiar. Vamos supor, vou acessar esse subconjunto de dados aqui. Eu estou fazendo um fatiamento aí. Tá? E aí eu tenho que mostrar para vocês a sintaxe desse fatiamento aqui. O primeiro exemplo, dado que eu tenho essa lista índice 0, índice 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Isso é o índice, tá? Desses elementos. Eu quero do índice 0 com um intervalo fechado à esquerda até o índice 3 com um intervalo aberto à direita. Dá quais números esse primeiro exemplo? Ele dá 2, 4 e 0. Isso, 4 e 0. Perfeito. Então, seriam quais índices ali com o intervalo? Seria o índice 0, o índice 1 e o índice 2. Quem está no índice 0 é o 2. Quem está no índice 1 é o 4. Quem está no índice 2 é o 0. Então, isso aqui retorna o 2, 4 e 0. Perfeito. Uhum. Beleza. Agora, eu preciso ensinar essa sintaxe aqui para você. Nada desse lado esquerdo, 2 pontos 4. Significa tudo até o índice 4 com intervalo aberto à direita. De tudo até o índice 4 é do 0 até o 4, tá? Eu vou já executar todos esses aqui. O 4 é incluso? Não, aberto, né? Intervalo então aberto dar... à direita. Intervalo aberto à direita. Tá? Então dá 2, 4, 0 e 3. Que aqui vai até o índice 3, né? Então dá 2, 4, 0 e 3. Sim. Agora, eu vou executar todos esses aqui, já quando eu passar por todos, a gente vai executar todos de novo no Colab, tá? Então, agora, começa no índice 2 com um intervalo fechado à esquerda e vai até o final. Então, o índice 2 com intervalo fechado à esquerda é no 0 até o final. Uhum. Então, esses 2 pontos aqui, tudo até o que tem daquele outro lado, tá? Menos 1 é o último elemento, que no caso é o 5. Menos 2 seria o penúltimo. Menos 3, o antepenúltimo, tá? Aí vai nessa sequência. Aqui, 2 pontos, 2 pontos. É tudo que tem do início até tudo que tem o final, só que o que tem depois do segundo 2 pontos é o passo. Eu vou de 2 em 2. Então, a cada 2 elementos a partir do índice 0. Beleza? E eu tenho uma sintaxe aqui para espelhar uma lista. É muito interessante, às vezes a gente precisa. Tipo, inverter, né? Esse aqui que está último, ele vira o primeiro. Aí viria para cá. O que é o outro aqui vem para cá. 4, enfim. Aí espelha a lista, né? Uma reflexão da lista. Tem mais uma coisinha aqui que é para um intervalo de números aqui. Qual que é o intervalo desses índices aqui, que está aqui? Qual que é esse intervalo de índice? 1 e 2. Ele é o 4, o 0. O intervalo de índices. O 1 e o 2. É o 1 e o 2. O 1 e o 2, certo. É o 1 e o 2, beleza. No 1 e no 2, eu vou usar uma atribuição e vou guardar 8, 8 lá dentro. Então ele vai pegar no índice 1 e no índice 2 e vai guardar 8, 8 lá dentro. Complicou para mim. Nossa, é isso que eu ia falar. Ó, índice 0, índice 1, índice 2. No índice 1 e 2, ele vai lá e vai guardar um 8. Então aqui onde tem 4, ele vai colocar o 8. E aqui onde tem 0, ele vai colocar sim, 8. atribuição, Então, atribuição de valor na posição. Tá, entendi. Mas tem que coincidir, né? Tem 2 elementos aqui e 2 elementos aqui. Tá? Vamos imprimir esse negócio. Vamos imprimir isso no Colab.
Só para vocês verem isso acontecendo. Eu vou imprimir esse aqui. O que ele vai imprimir para mim? Vocês estão vendo? 240. 24, isso. 240. Dois, quatro, zero. Beleza. Esse outro. 2403. 2403. Beleza. Esse outro. 0371045. Beleza. E esse? 5. O 5. O 5, isso. E esse? 0, 7. Eu não sei se é o, O 7 e o 4. é o 010, não? 0, Se for- 0, não é? Ele imprime tudo É porque de 2 em 2 a partir do 0. Isso, é o 2, o 0, o 7 e o 4. 2, 0, 7, 4, eu acho. Se eu A partir colocar um do aqui. 2. Se eu colocar um aqui. Vai ser a partir do 4, né? Vai ser a partir do 4. Perfeito? Perfeito. Esse. Vai ficar de trás para frente. A lista toda, né? 5, 4, 5, 10, 4, 7, 10. 3, 0, 4, 2. Beleza. Isso. E agora aqui, o que vai imprimir quando eu imprimir a lista? 288 288. 37. 3, 7, 10, 4, 5. Beleza. Acho que vocês entenderam. Alguém não conseguiu captar a mensagem? Posso ir para frente? Sim. Pode. Tamanho de uma lista. Função len. Simples desse jeito. Tranquilo? Quantos elementos tem na lista? Função len. Len entre parênteses a lista. Eu vou liberar vocês para fazer uma aula prática agora. E aí, para essa aula prática, tem algumas dicas ali, né? Vocês vão ter que aprender, não precisa ser tudo hoje, né? Mas aprender uma coisa que eu encontrei num pesquisador de ciência de dados, aí, num professor. Ele usava esse termo aqui de ser resourceful, né? E para o que é isso para esse professor? É a habilidade de encontrar recursos disponíveis para resolver problemas e atingir objetivos. Então, gente, por favor, eu vou pegar no pé de vocês quando eu ver alguém ignorando a mensagem de log, vou falar, você está ignorando a mensagem. Eu fazia bullying com os meus alunos quando era no presencial, eu levava um pinguim do Linux e colocava em cima do computador daqueles que não liam mensagem de log. Infelizmente, aqui eu não sei, eu vou procurar ver se tem como colocar um avatar no ícone de vocês aqui, pra gente deixar uns 10 minutos aquele aluno que não leu uma mensagem de log. Assim eu acho que eu coloco uma pressão sobre vocês, ninguém vai querer esse avatar para ler a mensagem de log. Mas é muito importante. Então, errar, é normal errar. Vocês vão ver que eu vou resolver exercício junto com vocês, eu vou errar também. Só que a diferença para mim, que já estou ensinando isso aqui há muito tempo, para outra pessoa que está começando, é que eu corrijo o erro rápido. Mas eu erro a mesma quantidade do que vocês. Porque falta de atenção eu continuo tendo. Só que a minha maneira de corrigir já está muito azeitada. Eu vou direto na mensagem de log.
E tem gente que simplesmente ignora ela. E aí, sem coletar feedback do mundo, dos inputs, dos sensores do mundo aí, você não consegue caminhar. Então, errar, ok, errar, mas iterar rápido, interpretando o feedback que tem. E, gente, tem trocentas pessoas caxias lendo aquela mensagem de log e criticando qualquer vírgula que esteja errada ali. E tem gente muito criteriosa, muito cri-cri nesse mundo da TI. Assim, se tivesse uma vírgula numa mensagem de log do Python e do Pandas, estaria corrigido, estaria melhor escrito. Então esse trem já foi melhorado para vocês lerem milhões de vezes, só que está em inglês, né? Então não é racional ignorar a mensagem de log. Tá? Depois eu discuto um pouco mais disso com vocês. Consultar a documentação oficial antes de buscar códigos de exemplos prontos. Eu vou discutir isso aqui um pouquinho com vocês. Busque mensagens de erro no Google. Copie a mensagem de erro quando você não conseguir resolver. Você tem que entender cada termo daquela mensagem de erro. Tem alguns bizus, né? Respostas do Stack Overflow com muitos votos. As respostas com muitos votos geralmente resolvem o seu problema. E aí você vai ter que aprender esses termos, os termos que eu vim ensinando para vocês. Se vocês buscarem pelos termos exatos, a chance de encontrar alguma coisa relevante para o seu problema é alta. Se você tentar buscar em português ou com termos que não são aqueles termos que a comunidade usa, infelizmente você vai demorar muito para resolver seus problemas. Aprenda a fazer busca iterativas. Você pode até não saber o termo exato agora, mas você sabe um parecido? Quando você estiver lendo uma mensagem que tem a ver com o que você está falando, existe uma chance de aparecer o termo exato. E nessa hora você vai ter que aprender o termo exato, para na sequência você já fazer uma busca pelo termo exato. Isso que é uma busca iterativa. Acostume-se a aprender um vocabulário durante as suas buscas, para você refinar a sua busca. Então o resultado de uma busca deve melhorar e refinar a sua próxima busca. Tá sobre esse Be Resourceful, tá nesse link aqui desse cara aqui. Essa metodologia da aula prática, eu vou dividir vocês em grupos de 4 alunos, em salas. Lá no Google Classroom já tem a divisão de vocês em salas. Já tem um link para a sua sala e já tem um nome ali em que sala você vai ficar. Está lá no Classroom. Vocês vão conectar numa sala de videoconferência, desenvolver os exercícios individualmente e tirando dúvidas entre si, se necessário. Se você precisar de ajuda, pede ajuda para o colega. Se o colega não conseguiu te ajudar, peça uma ajuda para o professor ou para o monitor. A gente entra na sala para te ajudar. A gente só consegue descobrir que sala que você está se você disser lá na sua dúvida do Slack, eu estou na sala tal. As dúvidas devem ser registradas num canal Dúvidas do Slack. E uma recomendação aqui que muita gente não segue e perde muito tempo. Nesses exercícios básicos desse curso introdutório, depois de 15 minutos parado, com certeza está na hora de pedir ajuda, seja de um colega ou seja do monitor. Depois de 15 minutos parado, sem sair do lugar, você está dando algum vacilo que não vale a pena perder tempo com aquele vacilo ali. Tem muito exercício para você resolver, tem um longo aprendizado pela frente, não vale a pena passar horas numa dúvida muito elementar, muito básica. Já teve um aluno que varou a noite tentando resolver uma lista de exercícios dela e depois no outro dia ele botou a culpa em mim, que a culpa foi minha, mas assim, ele não mandou uma mensagem no Slack. Geralmente eu costumo responder mensagem no Slack, até depois do expediente, se o aluno tiver dúvida. Ele não mandou uma mensagem no Slack e varou a noite trabalhando e no outro dia foi assistir a aula varado. Esse slide eu apresentei para vocês. Faltou eu comentar isso aqui sobre o Google Colab. E aí, mais uma vez, segurem o impulso aí de abrir o Google Colab, porque agora eu vou lá para o Colab. Queria mostrar para vocês esse init cell, essa função de validate e esse dashboard. Essa aqui é um trabalho meu que talvez seja a minha obra-prima, essa função validate aqui e esse dashboard. Inclusive eu já consegui vender isso aqui para uma empresa, uma startup da área de educação. E vocês são a primeira turma que vão conseguir usar esse negócio aqui que eu fiz. Eu vou apresentar agora. Vou abrir o caderno, não abram o caderno agora. Segurem à vontade aí.
se foi irresistível. Eu venho fazendo isso aqui há, sei lá, uns 2 anos para a ENAP. O Rony até me ajudou numa primeira, não sei se o Rony está aí, numa primeira versão desse ambiente de resolução e de feedback automatizado para os alunos. Mas por uma série de motivos a gente teve que sair da solução inicial e vir aqui para o Colab. Então, em todo caderno de exercício aqui, ó, vai ter essa célula que eu chamo init cell. Para você conseguir submeter o exercício resolvido e saber se deu certo, porque eu tenho um gabarito ali, de cada exercício tem um gabarito, e a gente confere se a sua resposta está igual a do gabarito. Se tiver respondido, a sua nota vai parar lá num dashboard. Para a sua nota ir parar nesse dashboard, você tem que executar essa célula aqui, porque essa função validate tem que estar declarada em memória, porque ela é usada lá embaixo para submeter sua resposta. Então vou executar essa célula. Gente, é só clicar nesse play aqui e só isso. Não tem dificuldade nenhuma para vocês. Difícil foi para mim desenvolver esse negócio aqui. Mas cliquei ali no validate. Ele começou a instalar essa biblioteca do IPy AutoGrade, que fui eu que fiz. E instalou, e no final aqui, se você não tiver logado ainda, ele vai te colocar um linkzinho ali. Esse comando aqui faz logar no Google, né? E aqui você vai clicar nesse link, vai logar com sua conta do Google. No meu caso é essa aqui. Alex, se tiver já logado, ele já reconhece? Ali não é esse login no Colab que eu já estou aqui. É um outro login dentro do caderno para a gente conseguir pegar o e-mail do aluno que vai submeter o exercício. Então mesmo com eu logado aqui, ainda assim ele me pediu para logar de novo. Então vamos voltar aqui. Vou pegar o código de autenticação que o Google gerou para mim, colar aqui dentro. Colei, eu tenho que apertar o Enter do teclado normal. Do teclado numérico não funciona. Vou apertar do teclado numérico, estou apertando aqui, ó, tá vendo que não vai? Agora o Enter do outro teclado vai. Esse vai que é uma beleza. Foi. Então nesse momento foi gravado no ambiente do Colab qual que é o e-mail do aluno que está logado aqui. E como eu também importei essa célula validate aqui, e eu também defini uma variável de ambiente com o nome do curso. Com isso aqui eu consigo associar ao dashboard desse curso, com essa variável de ambiente. Então, agora eu vou resolver um exercício e eu declarei essa função cálculo n em memória. E agora eu vou executar essa função aqui de validate. Essa função de validate, se a minha solução desse exercício nessa função cálculo n estiver correta, o que esse validate vai fazer? Ele vai executar essa função, passando os casos de teste como argumento e comparando se para essa entrada deu essa saída, se essa entrada gerou essa saída. Se tiver certinho, eu vou receber um parabéns e eu vou ganhar uma nota que vai parar lá no dashboard. Esse true parabéns significa que deu certo, você pode passar para o próximo exercício. Beleza? E pode ficar fazendo até acertar? Pode, deve. Tá. Por que você não faria até acertar? Não, eu pensei que ele não fosse ler mais de uma vez. Não. Quantas vezes você precisar. E não paga nada, tá? Ou calculasse uma média, né? Quantas tentativas? Não. Isso eu ainda... Gente, aqui não tem nota, não tem aprovação, ninguém vai aprovar. Eu até contabilizo algumas coisas para dar como feedback para vocês, que inclusive foi isso que eu fiz no dashboard, nessa biblioteca de validate. Então, a parte de submeter, vamos supor que eu faça o exercício errado, vamos ver o que aparece.
Erro na validação. Aqui. Essa mensagem aqui está até incorreta, vou ter que alterar, mas deu um falso aqui, significa que você errou o exercício, tá? Tá bom. Eu vou só tirar essa mensagem daqui, ó, que ela está no lugar errado. E aí, se eu resolver o exercício corretamente, eu recebo um parabéns. E aí, beleza? Tá, então, só tirando uma dúvida, então a gente vai fazer essa lista. É isso? Exatamente. Eu vou liberar vocês agora para fazer essa lista. E aí... Eu preciso de ajuda para entrar no Classroom. Perfeito, eu já te ajudo. Tá, e aí a gente vai fazer as funções dentro daquele begin da solução. Eu vou explicar essa parte para vocês já. Eu ia mostrar o slide primeiro, mas aqui, ó, eu tenho o enunciado, eu tenho uma célula que eu chamo célula de teste. Então a minha recomendação é que antes de você fazer a função, resolva o problema fora da função, depois traduza essa solução para dentro de uma função. Tem um motivo pedagógico para fazer isso. Dentro de uma função você não extrai feedback passo a passo. Aqui, a cada linha de código, a minha sugestão é que você confira o resultado para ver se está coerente com aquilo que você está imaginando. Você, por exemplo, digita só o N e dá um Enter aqui, o Google Colab imprime para você o valor do N, desde que ele seja a última linha de código da célula. Se não for a última linha de código, você pode colocar um print também, se for uma linha intermediária, um print também sai, que é uma beleza. Então você consegue extrair feedback intermediário dentro de uma célula aqui. Dentro de uma função fica um pouco mais difícil. Então a minha sugestão, primeiro resolva aqui, depois codifique a solução e por último faça a validação. Essa é a sequência mais coerente. Perfeito. Ô Alex, e a gente pode fazer até o final do dia anterior à próxima aula. Não, você pode fazer até, sei lá, o final do curso, enfim, e pode submeter, mas vai contar como métrica de desempenho para você só até o dia anterior, a noite anterior da próxima aula. Tá bom. Nossa, se juntar muito... Minha sugestão é não deixar progressivo, juntar. Né? Minha sugestão é não deixar acumular de uma aula para outra. Tá. Então vocês podem começar ou da teoria, ou do warm-up, ou do exercício. O escopo do dashboard que eu vou abrir para vocês agora é só dos exercícios, não tem do warm-up. É um erro comum ao resolver esse problema, por exemplo, ao resolver os exercícios, né? Resolver o seu problema aqui, mas não retornar um resultado aqui. Eu não estou retornando a soma aqui, não estou usando um return. Muita gente comete esse erro. Algumas coisas sobre o dashboard. Eu criei um conceito que eu chamo de caminho feliz. E eu criei um outro conceito que chama desvio do caminho feliz. Esse desvio do caminho feliz é praticamente uma das principais métricas de feedback que eu tenho para dar para vocês sobre o seu desempenho como programador e não só como cientista de dados. Então, o que é o caminho feliz? Você resolve o problema naquela célula de teste, depois você executa, você cria uma função traduzindo sua solução dentro de uma função, colocando os argumentos e colocando o retorno, e depois você valida. Boa parte dos exercícios mais fáceis, vocês vão conseguir fazer o caminho feliz. Testou, criou a função, validou, passou para o próximo. Alguns exercícios, que são um pouco mais difíceis, você vai validar e vai dar errado, vai voltar aqui, vai testar de novo, vai criar uma função, e é normal fazer isso aqui. Só que tem algumas coisas aqui que não são normais. Por exemplo, você tentar validar antes de criar sua função. Isso aqui não é muito racional, eu diria. Porque você vai ver aqui, ó, que a validação usa a função. Se a função não estiver declarada em memória, é irracional executar essa função de validação aqui, ó.
Então esse aqui é um erro, e eu contabilizo esses erros e dou feedback para vocês. Os feedbacks são individualizados e um colega não tem acesso aos seus erros, por exemplo. Você só tem acesso aos seus próprios erros. Essa biblioteca que eu fiz coleta os seus erros e quantifica eles e te dá uns dados agregados dos seus erros. Vou já mostrar. Então, existem alguns fluxos que são incoerentes e irracionais, existem alguns fluxos ineficientes aqui. E eu consigo medir esses fluxos incoerentes e ineficientes e te dar um feedback lá no dashboard. Um fluxo incoerente. Você validar sem ter declarado a função em memória. Isso é um fluxo incoerente. Você testar várias vezes a mesma função com a mesma entrada esperando um resultado diferente. Isso também é irracional. E aí eu contabilizo isso e te dou um feedback de o quanto você está sendo irracional. E um fluxo ineficiente. Criar uma função sem resolver o problema fora da função. Boa parte dos meus alunos menos experientes, quando eles vão direto para a função, eles não conseguem resolver e aí se enfia num buraco difícil demais de sair. Quando esses mesmos alunos pouco experientes não se enfiam dentro desse buraco, de começar a codificar dentro de uma função, eles resolvem rápido. Então, por uma questão de comportamento e de hábito, aqueles alunos, sejam experientes ou não, que resolvem o problema fora da função primeiro, eles disparam na frente e terminam a lista de exercícios e vai para casa fazer alguma coisa. Enquanto quem fica tentando resolver direto na função se enfia num buraco e demora a sair muito desse buraco. Arranjei uma maneira de medir e te dar feedback se tu está entrando dentro desse buraco e não está conseguindo sair. Então esse é um fluxo ineficiente. Fazer alterações dentro de uma função sem coletar um resultado intermediário dessa função. Você altera um monte de linha de código ali dentro da função, não coletou um feedback intermediário de cada alteração que você fez, e aí fica ali, às vezes, horas sem saber o que está dando de errado. Esse aqui é o dashboard. Essa é a versão da ENAP, mas tem uma versão de vocês também. O link do dashboard já está até aí no material. Aqui eu apresento só dados agregados e totalmente anonimizados. Você vai ver a sua bolinha colorida com o seu nome e nenhum outro colega vai ver a sua bolinha, né? Se eu passo o mouse em cima dessas bolinhas aqui, eu não sei quem é quem. Tá? E eu só consigo ver o meu nome na minha bolinha ali, que aparece colorida. E aqui eu tenho algumas métricas para mostrar para vocês. Um que é o desvio do caminho médio, do caminho feliz, o desvio médio do caminho feliz. Então, se você não conseguiu seguir o caminho feliz e fez algum desses fluxos incoerentes ou ineficientes aqui, isso vai sendo contabilizado e vai te dar um feedback do quanto que você está desviando do caminho feliz. Basicamente, um desvio maior do caminho feliz significa um tempo maior desenvolvendo. Então, além desse desvio médio, tem a taxa de conclusão. A taxa de conclusão é quantos exercícios por aula você consegue fazer, basicamente. E aqui eu tracei um gráfico de dispersão para mostrar para vocês uma certa relação que existe entre o desvio médio e a taxa de conclusão. E aqui... Alex, Oi. Essa taxa de conclusão você vê pelo tempo da aula do curso, é isso? É por aula, basicamente é por aula. 10 exercícios, você conseguiu resolver 5 nessa aula. Na próxima aula você conseguiu resolver 8, enfim. Não, mas a aula que você fala, o tempo é até as 23 horas da quarta-feira, por exemplo. Do dia anterior à próxima aula. Entendeu? Ok. Não é dentro até as 6 horas, não. É isso que eu tô falando. Não tem limite aqui, tipo até 18 horas, não. É até a noite anterior da próxima aula. Ô Alex, esse desvio médio, tem 2 desvios médios aí. Desvio médio da turma, ok. Você vai conseguir se comparar com a turma de forma anônima. Vamos supor, o seu desvio médio está grande e a sua taxa de conclusão está pequena. Aí você desconfia, né? Você desconfia que os seus fluxos incoerentes ou ineficientes deve estar rolando à torta direita. Tipo, boa parte de vocês talvez caia nesse fluxo ineficiente aqui.
de codificar direto a função sem resolver o problema fora da função. Se isso estiver acontecendo com você e você perceber pelo dashboard, tenta mudar esse comportamento e o mundo vai se abrir para você. Entendeu? Uhum. Bom, como é que acessa o dashboard ali, né? Deixa eu pegar aqui. No warm-up não tem validação, né? O warm-up não tem validação. Deixa eu acessar o dashboard. Aqui. Aí tá no outro slide. Alex, deixa eu perguntar outra coisa. A gente tem que abrir cada notebook, por exemplo, um notebook para o warm-up e um notebook para o exercício? Justo, exatamente. Eu não posso ficar com os dois em duas abas separadas, Pode, não, porque ele pega pelo meu código, assim. Abre uma outra aba com collab.research.google.com e é dali, file open e abre, vai funcionar. Então, no slide 8 tem o link ali, tá, gente? Do dashboard. Eu ainda não coloquei todos os gráficos ali, eu ainda estou adaptando do curso anterior para esse. Eu estou agora nesses gráficos dos erros, né? Mas o gráfico das notas e acompanhamento do desempenho da resolução dos exercícios já está todo disponível para vocês aí. Ô Alex, volta lá no slide 8, eu não peguei esses links aí. Eu vou ter que te cadastrar no Google Classroom para você pegar esse PDF. Tá bom. Tá aí, ó. Isso aí é, no caso, os meus exercícios. Era para estar aparecendo só o meu. Vou já filtrar o dos outros aqui. Ah, não, é só porque tem o Enem lá. Já eu filtro esses outros aí. Aqui é um gráfico de exercícios dentro do prazo que eu consegui concluir. Aqui o seu histórico de erros, desses que eu apresentei aí. E aqui eu contabilizei os tipos de erro que você mais comete, tipo erro de sintaxe, erro de name error aqui, e aí a causa desse erro que apareceu, tudo isso você vai ter como feedback e aí ver, cara, eu estou cometendo mais erro aqui. Se eu estou cometendo, por exemplo, name erro, que é eu esquecer de definir uma função. E aí você pode inventar uma estratégia para você não esquecer de definir uma função, enfim, tentar não esquecer desse jeito. A partir de agora vocês estão liberados aí, infelizmente a gente vai ter só 15 minutos para tirar a dúvida de vocês. Vocês estão liberados para resolver os exercícios e entrar no Google Classroom na sala de vocês. Sala de vocês está aqui, ó, o nome de vocês e a sala. Eu vou ficar aqui com a Eliane e quem mais precisar ter acesso ao Classroom e não tiver ainda, a gente vai acessar juntos. Quem já tiver acesso ao Classroom pode ir entrando e eu vou autorizando. Ô Alex, mas agora já é para a gente fazer o exercício ou é para fazer o warm-up? Já é. Aí você escolhe, né? Você tem que saber se para você é mais apropriado ir direto para o exercício ou para o warm-up. Ah, tá. Então, a partir de agora, vocês podem entrar no Classroom e entrar lá e começar a resolver os exercícios. Eu vou ficar aqui com a Eliane para ajudar a cadastrar ela no Classroom. E mais alguém que precise se cadastrar lá. E eu vou autorizar vocês a entrarem nas salas. Ô Alex, o que você precisa para me cadastrar? Eu vou mandar um link aqui agora. Você vai mandar aqui ou você vai mandar no e-mail? Eu vou mandar aqui.
Vou mandar aqui. Deixa eu ver. Como é que eu convido pessoas aqui? Aqui. Vou mandar nesse chat aqui. Tá aí. Seria os exercícios aula 1, né, que a gente tem que fazer. Os exercícios da aula 1, e vocês têm para contar no dashboard de vocês até amanhã à noite para terminar eles. Podemos começar também no Arnaldo também, né? Mas assim, se quiser ir fazendo depois de amanhã, não tem problema, ele só não vai contar lá no dashboard de vocês. Eliane, eu coloquei no chat aqui o link para você entrar no Classroom. Tá bom, eu tô tentando acessar. Você tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá, eu tô tentando acessar. Vamos ver se é acesso. Tá demorando meio devagarzinho, mas tá. Você não quer Acabou de compartilhar sua entrar. tela aí? Agora acessou, viu, Alex? Conseguiu? Conseguiu. Aí eu tenho todas as salas. Cada sala vai ser uma aula? Não. Não, depende do grupo. Desculpa, eu tô na sala 4, agora que eu vi. Clica lá e eu vou autorizar vocês a entrarem nas salas. Tá bom. Ô Alex. Oi. Você está visualizando o meu pedido? Eu vou entrar agora. Tá. Porque ele está pedindo para eu fechar a outra chamada, que ele não... Pode fechar, se você já conseguiu ir para lá, pode fechar. Se precisar voltar aqui, eu vou ficar aqui, pode voltar aqui. Entendeu? Tá bom. Tá. Vamos ver se você me vê aí, senão eu vou entrar. Olá. Oi. Olá. Imagino que se estiver gravando já possa parar, né, a gravação. Só para